pérola, né? Porque setembro é o mês de prevenção ao suicídio, conhecido como Setembro Amarelo. E hoje estou recebendo aqui no nosso estúdio o psicólogo Elton Pereira. Boa tarde, doutor. Muito obrigado. E olha, a campanha busca justamente conscientizar sobre a importância de cuidar da saúde mental. Doutor, eu já começo lhe perguntando sobre a importância desse mês, de orientar, de discutir sobre o Setembro Amarelo. Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, obrigado pelo convite. Estou super feliz de estar aqui pela primeira vez, né? E boa tarde para você também que nos acompanha nesse momento. Fique à vontade. É legal essa proposta da gente ter um mês inteiro para falar, né? Ainda que é um tema super sensível. Sim. Inclusive, a orientação que a gente sempre tem enquanto profissional é que a gente tome cuidado ao falar sobre esse assunto, que a gente também tenha todo um zelo, não só em relação às questões que devem ser colocadas aqui como número, como estatística, mas também principalmente pensando nas famílias que vivenciam essa situação. Porque também, Suiane, é um sofrimento para as pessoas que ficam, né? Para os que estão aqui ou por algum motivo já perderam algum parente que está relacionado a esse processo do adoecimento mental e essa questão tão grave que leva, quando não tratado, quando não cuidado da forma correta, que leva à questão do suicídio. Mas, de toda forma, é muito oportuno a gente ter um mês inteiro para poder falar da prevenção à vida, para a gente falar das formas de se cuidar melhor da nossa saúde mental, da nossa saúde emocional. E aí, enquanto profissionais da área da saúde, a gente tenta aproveitar ao máximo esse momento. Eu chego a dizer que aqui em Teresina, a gente tem um a mais nesse mês, porque sintoniza muito com aquela floração dos IPs. Né? Sim, então, verdade. Parece que não tem como a gente desvincular as duas coisas. Então, não tem, né? Você acredita que eu trabalho num órgão que lá tem um IP, né? Floriu bem esse mês e foi até uma forma que a gente pegou de fazer publis relacionado ao Setembro Amarelo. Sim. E é nessas horas, forma né? de florescer. E é nessas horas que a gente vê, diante das estatísticas que a gente tem, a importância de falar sobre o assunto. Muitas pessoas falam, poxa, mas às vezes é só um mês, é só no setembro que vão falar sobre isso, depois não vai ter uma continuidade. Mas é um assunto que tem tanto tabu, tem tanto preconceito, tem tanto estigma ainda relacionado ao fazer terapia, a cuidar da nossa saúde emocional, da nossa saúde mental, que se a gente não aproveitar as oportunidades, cada vez a coisa se intensifica ainda mais. É verdade. E os números, eles mostram isso, né, pra gente a nível de estatística. Sim. Nós estamos falando a nível mundial de mais de 700 mil casos por ano. Isso é muita coisa. O Brasil, nós somos o país mais ansioso do mundo. A gente vive na capital também, que tem um índice que tem um muito alto índice, elevado. sim. Somado à questão do Nordeste em si também, que infelizmente as últimas estatísticas mostram um crescimento desse número de casos, né, de suicídio, mas que alerta também para que cada vez mais a gente tenha espaços como esses, para que a gente possa entender, para que a gente possa compreender, para que a gente possa aprender também a identificar até os sinais. Quais são os sinais, quais são os alertas, o que é que eu posso fazer, qual é a melhor forma de ajudar as pessoas que precisam de ajuda. Então, tudo isso tem que ser plantado agora, nesse mês que é tão oportuno. Com certeza, é verdade, viu, doutor? Acho que é pouco para a gente falar sobre isso, esse mês é pouco, mas que bom que a gente tem esse mês para falar sobre isso, né? Eu acredito que nunca teve tão em alta a gente falar e conversar e abrir discussões sobre saúde mental. Acredito que de uns tempos para cá as pessoas têm acreditado que cuidar da saúde mental não faz parte só daquela pessoa que tem algum tipo de condição, mas é algo que vai te ajudar na tua rotina de vida. A gente vive cada dia mais um mundo atribulado, com muita coisa. Então, gente, o nosso corpo, a nossa mente não aguenta. A gente precisa conversar, né? Mas como o senhor bem trouxe, é um assunto muito delicado, que a gente precisa ter uma sensibilidade muito bacana, muito grande em relação a isso, até porque a gente tem milhares de famílias que vivenciaram e que estão vivenciando isso dentro de casa. Então, doutor, eu puxei para um lado mais de orientação. Isso, perfeito. Tá? E a gente é o que a gente precisa plantar nesse momento, justamente. Né? Orientações, prevenções. Então, a gente buscou, aqui dentro, inclusive, aqui nos bastidores da TV Meio, algumas respostas. Tipo, a gente tem muita gente que trabalha e que lida com a tristeza de formas diferentes. Sim. Não é? Sim. Então, a gente foi entender como cada pessoa lida com isso, naquele momentinho que a pessoa está triste. O que fazer? Eu quero chamar primeiro o depoimento da Bruna Alencar. Eu prefiro ficar sozinha, porque eu acho que assim é melhor para eu lidar com os meus sentimentos, então eu prefiro ficar sozinha mesmo. Ela disse que quando se sente triste, se sente só, gosta de ficar sozinha. É importante também a gente falar, né, diante de cada situação, qual seria a melhor forma, a maneira correta da gente lidar com tudo isso. O ficar sozinho,
quando a gente diz que isso é um mecanismo que ajuda, que resolve, teria que partir, Suiane, de um processo de autoconhecimento muito grande. Vamos dizer que a pessoa ela já chegou à conclusão de que esse é o caminho que faz com que o problema para ela seja solucionado de uma forma mais simples, mais tranquila, funciona para ela. Para que a gente não confunda esse ficar sozinho com a intensificação do problema. Porque às vezes é justamente isso. A pessoa ela já está mentalmente fragilizada com alguma situação, vivencia esses estigmas de não saber quem procurar, ou então, às vezes, até numa questão de trabalho, existe muita dificuldade, às vezes, para a gente buscar ajuda no ambiente de trabalho, porque as pessoas elas têm medo de serem prejudicadas, de a partir de então perder um cargo, ou então serem vistas a partir de então como profissionais que não são suficientes para realizar determinado trabalho. Então, a gente teria que ver se esse ficar sozinho parte desse autoconhecimento. Ela já chegou à conclusão de que é isso que funciona para ela, porque pode ser, sim, uma saída, pode ser uma solução. Mas é necessário que a gente sempre, lá na clínica, eu falo assim para os meus pacientes, a gente tem que construir a nossa caixinha de ferramentas, né? Então, eu ficar sozinho, o que funciona, mas e se eu não tiver a possibilidade de ficar sozinho? O que mais que funciona para resolver um momento de ansiedade, uma crise, algum contexto emocional que esteja mais aflorado ali naquele momento? Mas então, a pessoa consegue, doutor, no ficar sozinho, resolver um problema de tristeza, de ansiedade? Consegue, mas aí eu vou abrir um parêntese. Não seria a minha orientação. Né? Okay. É muito pessoal, é muito íntimo. Eu não vou dizer que não funciona, funciona, mas não é a nossa orientação, não é a nossa indicação. Existem outras práticas que podem atingir o resultado mais rápido e que pode ser algo mais seguro, porque, como eu te disse, eu não sei... Então, por exemplo, para quem prefere esse momento ficar sozinho, o que se orienta? Tá. Aí a gente ter essa certeza. Esse ficar sozinho é porque parte desse autoconhecimento. Eu já cheguei à conclusão que diante do sair com um amigo, chamar alguém para conversar, buscar uma ajuda profissional se for o caso, eu já cheguei à conclusão de que isso não funciona para mim. E o que funciona é o ficar sozinho. Mas não é o ficar sozinho com aquele objetivo do intensificar o problema. É eu ficar sozinho, aí eu vou solucionar o problema e logo em seguida eu vou estar bem, eu vou seguir o meu passo a passo, a minha rotina. Se é tudo isso, tá ok. Mas aí se eu ficar sozinho, que a coisa não se resolve, não melhora, inclusive tem gente que passa a semana inteira sozinho para poder tentar solucionar ali um determinado problema, aí talvez já não esteja mais da forma como a gente realmente espera. Tem gente que nesse ficar sozinho acaba descontando ou come demais ou não come nada também, tem muito isso também? Por isso que é o caminho mais perigoso, né? Entendi. Entendo que funciona para algumas pessoas, mas seria necessário a gente ter essas outras ferramentas lá na nossa caixinha. Ok, então vamos saber agora a resposta da Isabelle Cruz, que também foi questionada o que ela faz quando se sente triste, quando se sente sozinha. Eu acho que quando eu não estou muito bem, eu gosto de conversar com as pessoas. Eu acho que externar é melhor do que guardar só para si mesmo. Tá aí, ela já é o diferente, né, da outra. Sim. E aí, é por aí o caminho, doutor? Veja, nós somos seres sociáveis, né? Hoje existe uma dificuldade muito grande das pessoas de socializar, do sair de casa, do se envolver com outras pessoas. Isso aí é real devido às facilidades tecnológicas que a gente tem. Parece que, infelizmente, cada vez mais a gente quer evitar os contextos sociais. Mas a nossa natureza, ela sintoniza com isso. Então, a partir do momento que eu tenho essa facilidade de sair, de conversar, de expor, de colocar ali alguma questão, dividir aquele sentimento, às vezes, aquele contexto emocional com uma outra pessoa, eu aumento a probabilidade de resolução do problema. E aí pode ser que esse caminho que ela escolhe, a resolução ela seja muito mais rápida, ela seja muito mais prática. Imagina o contexto do ficar sozinho. Pode funcionar? Pode, mas até que ponto esse ficar sozinho não pode despertar outras questões? Não é justamente isso que a gente fala no contexto do dia a dia? Eu preciso de alguma coisa para ocupar a minha mente, eu preciso de alguma coisa para ocupar a minha cabeça, para mudar o foco, para tirar o meu pensamento ansioso aqui dessa única coisa que eu penso o dia inteiro. Talvez ficar sozinho pode até proporcionar o aumento ainda mais desse contexto emocional. É verdade, né? Ellen Salles, o que você faz quando está triste? Você gosta de ficar sozinha? Gosta de conversar com alguém, fazer uma ligação? Como é que você age nesse momento? Olha, eu já fui a pessoa, quando era mais jovem, eu conversava mais. Hoje eu consigo ficar um pouco mais na minha, eu tento não abrir a situação para todo mundo, mas eu tenho a seletividade de abrir para pessoas certas, né? Ou para um terapeuta, ou para uma mãe, ou para uma amiga ali de longas datas. Eu já entendi através de muita leitura, autoconhecimento, terapia,
a própria espiritualidade também, que eu levo isso para minha vida, que numa hora, essa conversa também, ela precisa acontecer com o profissional, com o doutor que está aqui com a gente, né? Ele sim vai conseguir me levar para o caminho certo, me direcionar, ter os melhores comportamentos, as melhores decisões. Não adianta também você abrir para todo mundo, né? Sim. Pessoas que geralmente não vão te dar a melhor intenção daquilo, a orientação, desculpa. Então, eu acredito que se você fazer uma triagem, se você fizer uma triagem para quem você vai direcionar a sua energia e aquele assunto, isso vai ser mais eficaz ainda na hora de um problema, de resolver alguma coisa. Naturalmente, eu sou uma pessoa que poucas coisas me estressam nessa vida, essa é a real. Tá. Mas sim, se eu tenho algum problema, eu tenho ali 3 pessoas. A minha terapeuta, que ela já sabe de tudo, todos os BOs, mamãe, mas muitos dos problemas eu acabo resolvendo sozinha, e uma grande amiga. Mas o primeiro é o terapeuta, que é ela que me ajuda, né, não, doutor? A Ellen já trouxe um outro ponto, sim, né, doutor? Sim. Que é a procura realmente de um profissional adequado. Que por muitas vezes eu conheço pessoas que têm um receio de procurar, sim, que ainda acha que é coisa de quem tem alguma condição e tudo, e não é bem assim. Sim. Suiane, você percebe como a fala dela é diferente? Porque, verdade. Veja, parte disso que eu te disse, de um autoconhecimento. Ela já testou outras coisas e chegou à conclusão que sozinha ela se resolve melhor. Em outros momentos, esse sozinho que a pessoa fala que resolve o problema dela pode fazer parte do problema. A questão emocional está tão intensa que aquele sozinho não é o que vai resolver. Aquele sozinho é a causa, é a consequência, às vezes, daquele adoecimento. E aí, quem sabe, uma questão bem simples de se resolver, esse isolamento, esse sozinho não pode ainda aumentar todo esse sentimento e se transformar, por exemplo, num caso de ansiedade generalizada, evoluir para um outro quadro mais grave de ser tratado. Então, a gente teria que ter essa consciência. É o sozinho porque parte desse autoconhecimento ou é o sozinho que eu estou fazendo e eu nem sei por quê? E se isso soluciona também o problema. Entendi. É verdade, doutor. Você falou, né? É sozinho como, mas que faz parte desse autoconhecimento. Porque, por mais que hoje eu entenda quais são as pessoas com quem eu devo conversar e abrir um pouco mais sobre aquele problema que eu quero resolver, ainda assim, eu preciso pelo menos falar com uma, que é o terapeuta, né, que é a minha terapeuta, porque senão eu explodo. E a gente explode mesmo, aí fica dodói, aí não se aguenta, aí reverbera nas pessoas, no trabalho, nas relações. Então é importante demais essa conversa. Olha, isso é tão importante que você está falando, doutor, porque essa conversa vai te tirar esse peso das costas, porque de fato a gente não vive sozinho, a gente não veio nessa vida para ficar sozinho e resolver os problemas sozinhos, mas é importante sim o autoconhecimento, porque você se coloca na autorresponsabilidade também e entende que nem tudo a gente precisa abrir, mas sim para as pessoas certas, que vão, de alguma forma, te direcionar para o caminho ali da luz, né? É complicado, né, doutor? É muita coisa, né, Ellen? O discurso de quem faz terapia é bem diferente. A gente falou da importância da terapia, mas a gente sabe que tem muita gente que está nos assistindo que não tem condição de pagar um terapeuta, de ter esse auxílio, né? Mas a gente já tem plataformas também, outros tipos de plataformas direcionadas para quem passa por um problema com saúde mental, não é, doutor? Vamos voltar à sua pergunta, que a sua pergunta é muito boa, né? Em relação a esse momento da gente buscar ajuda, de realmente procurar o profissional. Existe ainda muito preconceito, existe muito tabu, só que hoje, para as pessoas que buscam essa informação, e a gente tem tanta facilidade, né, às vezes, de buscar sobre outros conteúdos e tudo, mas parece que quando o assunto é saúde mental, realmente vira aquela coisa que a gente quer evitar. E eu até entendo que, às vezes, a gente tem dificuldade, porque é um processo como a terapia, que vai provocar esse autoconhecimento, que vai te deixar, às vezes, cara a cara com questões que você precisa resolver. Então, até aquele fugir, o deixar a situação mais difícil do que o que realmente ela pode fazer parte desses mecanismos que você utiliza para não entrar em contato, para não lidar com tudo isso, né? O ato da gente buscar a terapia, buscar ajuda, não é um sinal de fraqueza, não é um sinal, às vezes, de falta de inteligência. Tem pessoas que falam assim, o que é que vão pensar se descobrirem que eu, fulano de tal, que ocupo o cargo tal, estou buscando terapia, estou buscando algum tipo de ajuda? E aí eu olho, às vezes, para a pessoa que está me dizendo isso, vão pensar que você é uma pessoa inteligente. Sim, claro. Uma pessoa inteligente, uma pessoa que consegue reconhecer um momento que você está em busca de um aperfeiçoamento, de algo melhor. Porque, Suiane, a gente esquece que nem sempre quem está na terapia é porque tem um problema gigantesco para resolver. Eu confesso para você que boa parte dos meus pacientes, eles não estão lá nem porque tem diagnóstico, né? São poucos, inclusive, os que têm um diagnóstico para dizer assim, olha, eu estou vindo buscar a terapia porque recebi aqui um diagnóstico de transtorno de personalidade, alguma coisa do tipo. A maioria, e isso me orgulha muito, estão em busca de crescimento.
crescimento De pessoal, bem-estar. crescimento profissional, bem-estar. É aquele momento que você diz assim, eu comecei a perceber que tal coisa não está sendo feita da melhor forma possível. E aí eu vim aqui para saber se a psicologia, o psicólogo, ele pode me ajudar de alguma forma, ou quem sabe é um outro profissional, um outro caminho. Então nem Pra sempre isso, é quem está na verdade. terapia é porque é louco ou porque teve uma Já crise, foi esse tempo, né, doutor? Já surto. foi. Isso é muito antigo, É infelizmente, verdade. né? Não, E olha, não penso dessa forma. vocês de casa sabia que existem técnicas que podem amenizar esse momento de ansiedade e de tristeza, né, Existe, doutor? existe sim. Não existe? Quero Existe. convidar para a gente ir ali para Por outro favor, nosso cenário. vamos. Bodinho, vem com a gente, Bodinho, vamos lá. Para pedir para o doutor ensinar uma técnica de respiração. Quero que saber. Você em casa aí pode fazer, inclusive, né, doutor? Estou super seguro. Qualquer pessoa pode fazer em casa essa técnica. Pode sim, né? E aí, como a gente está falando desse Setembro Amarelo, do contexto do quanto que a gente tem que preservar a vida, as questões relacionadas ao próprio suicídio, que seria o ponto máximo do adoecimento mental. Não é só o adoecimento mental que leva à questão do suicídio, é uma questão tão ampla, tão complexa, é multifatorial. Mas claro que mais de 90% dos casos das pessoas que concretizam o ato é por uma questão de adoecimento mental, né? Além das outras. E aí, todas as vezes que a gente consegue, Suiane, alguma forma, por exemplo, de amenizar um momento de uma crise de ansiedade, ter essa caixinha de ferramenta que eu te falei, Sim. esse autoconhecimento, né, que a Ellen passou para a gente em relação ao que ela já sabe que funciona, que não funciona, até porque uma questão que funciona para você, eu não posso garantir que funcione Claro. também para a Suiane. É por isso que a gente tem que se permitir, em alguns momentos, essas técnicas que a gente utiliza. Tem pacientes que a gente tem que adaptar, porque o paciente fala assim, olha, é falado em todo local que as técnicas de respiração vai fazer com que eu me sinta melhor, que vai diminuir a minha crise de ansiedade, mas comigo não tem funcionado dessa forma. Aí a gente vai tentar entender. Por que né? não funcionou? Por que não deu certo? Dá para adaptar? Tem como a gente fazer também de uma outra forma, até realmente a gente usar isso como ferramenta. Não são coisas, aí tem a parte bem importante, tudo é baseado em ciência. A prática do psicólogo não é porque a gente acha aquilo bacana, bonito, legal, ou a gente inventou essas coisas. Sim. Tudo está baseado numa Na teoria, literatura, na né? literatura, numa ciência que está por trás. Olha, né? comigo super funciona, viu? A técnica da respiração. respiração? Então, vamos Comigo ensinar também. como é essa técnica, Vamos. porque eu até ensino pro meu filho. Quando ele tá ansioso, que ele é estressado, eu, calma, Sim. vamos lá, e sempre dá Porque certo. A respiração é a base de tudo, né? Também. A respiração ela funciona porque no momento da crise de ansiedade, você automaticamente vai respirar de uma forma mais acelerada, mais ofegante, e isso vai retroalimentando o ciclo da ansiedade. A nossa respiração, que é o que a gente chama de uma respiração mais rápida, ela acontece aqui, no nosso tórax, né? Então, se você colocar a mão aqui no seu tórax, você vai perceber que boa parte do dia você respira e quem se mexe é essa parte aqui. Sim. Né? É o que a gente chama da respiração mais rápida. A respiração que vai ajudar você no processo de ansiedade é a respiração diafragmática, é aquela que ocorre na barriga. Então, o nosso objetivo seria transferir essa respiração do tórax para o diafragma. Vamos fazer na prática, Seria o primeiro doutor? passo. Então, vamos Isso. fazer na prática Então, com a Ellen? Olha Tem como uma é respiração que a funciona. gente chama da respiração quadrada. Né? Como é que vai funcionar isso? A gente vai inspirar contando até 4, aí a gente segura por 4 segundos, depois a gente solta contando até 4, mais uma vez prende por 4 segundos e depois a gente começa a repetir. Pronto, né? a gente pode fazer aqui agora? Vamos Esse lá, é o então. básico. Aí, na sua casa, você pode tentar da forma que for mais confortável para você. Geralmente, para quem está iniciando, deitado vai ser melhor. Sério? Deitado na cama, deitado no sofá. Para, Suiane, você ter essa questão do movimento, né? Você vai Certo. perceber melhor o movimento. Que aí geralmente você vai colocar a mão na sua barriga, uma outra, com licença, você coloca aqui no tórax, porque as mãos, para que você consiga perceber se realmente você conseguiu transferir a respiração do tórax para o abdômen, né? Que é a respiração diafragmática. Então, a gente inspira, dá uma segurada, contando até 4, e solta, contando até 4. Depois, novamente, conta até 4, dá aquela prendida, né? Aí inspira novamente, contando até 4. Vamos mais uma vez? Vamos mais uma vez.
Essa técnica, a gente tem que fazer num momento sozinha, em silêncio, ou isso não importa? Pode ser em qualquer momento? É ideal que o ambiente ele seja controlado. É ideal que você, se você está em um local público, vai para um local um pouquinho mais reservado. Não é necessário ser aquele ambiente extremamente controlado, não. A Ellen estava fazendo da forma correta. No início, é extremamente desconfortável, porque você não tá acostumado a essa respiração mais relaxada, essa respiração que vai provocar esse controle emocional maior. Mais intensa. Mas no que você vai testando, no que você vai fazendo ali com o passo a passo, você começa a ver que nem precisa, às vezes, colocar mais a mão. Você já consegue transferir, você já consegue fazer. Eu não sei se ela já pratica, mas ela fez da forma correta. Olha aí, arrasou, você percebeu Ellen. que o que estava se movimentando não era aqui a parte do tórax, era a parte realmente do abdômen dela. Você percebeu isso, amiga? Sim, eu tenho um pouco de facilidade porque essa respiração diafragmal a gente faz na dança e na yoga. Já usa ela, né? E também pra gente da comunicação, porque a gente tem que respirar Sim, por aqui, verdade. né? Não Isso, aqui, né? perfeito. Uhum. Só que todo dia a gente respira por aqui, isso é fato. Mas a gente tem que Porque lembrar a e ter respiração consciência aqui é uma pra respiração respirar. mais curta, mais rápida. Então, você vai ter dificuldade para falar, você vai ter N dificuldades, né? Inclusive, vai estar mais ansiosa, porque a respiração ela vai estar mais rápida, mais acelerada. A gente tem que voltar a respirar por aqui. Pela barriga. Sabe como que você aprende de uma melhor forma? Observando os animais. Se você tem um gato em casa, um cachorro, você vai ver que a barriguinha dele fica enchendo e inflando, né? Ali, infla e seca, infla e seca. É a mesma lógica que a gente vai adaptar. Imagina que sua barriga é um balão e você vai encher ele e secar, encher e secar. Espero que a gente tenha conseguido te ajudar de alguma forma, você que nos assiste agora. Quero muito lhe agradecer, tá bom, doutor, por ter disponibilizado o seu tempo para estar aqui com a gente falando desse tema tão pertinente, tá bom? Muito obrigada, Eu que agradeço e oriento as pessoas, como o próprio tema da campanha diz, né? Se precisar, peça ajuda. Claro. Ninguém como você falou, né, Ellen? Ninguém é obrigado a lidar com um contexto emocional sozinho, então da mesma forma que a gente pede ajuda em várias outras áreas da nossa vida, por que não em relação à saúde mental? Certeza. É muito bobo, às vezes, da nossa parte, entender que todos os nossos órgãos, ele precisa de um especialista, precisa de ajuda, e a nossa mente não. De onde que a gente tirou que a nossa mente está blindada, que não vai precisar dessa ajuda? É verdade, Então, se precisar, peça ajuda. É isso. Brigadão, tá, doutor? Brigadão mesmo. Doutor. E a gente continua